Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre Idade Média. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Pronto, tela compartilhada. Pessoal, hoje nós vamos falar aí a respeito da introdução à Idade Média, certo? Nós vamos fazer uma pequena introdução da Idade Média. Vamos lá. Essa aula está dividida em 4 blocos, certo? Então você vai ver A, B, C e D, certo? Então, quando você for assistir, então você assista nessa sequência A, B, C e D, para que você não se perca, né, quando você estiver estudando. Vamos lá. Então, primeira pergunta que eu quero responder para vocês aí, por que Idade Média, né? Então, olha só, o nome Idade Média, ele foi criado pelos pensadores do renascentismo, certo? Então, por volta lá do século XV, certo? E aí eles achavam que esse período estava entre duas fases mais importantes da história, entre a Antiguidade Clássica, que nós já estudamos, certo? Se você não assistiu essas aulas da Antiguidade Clássica, né, a Grécia e Roma, nós temos aqui a aula completa sobre esse período clássico, certo? Então, o que vai acontecer? Esses pensadores renascentistas, eles valorizavam muito a própria razão, valorizavam as artes, valorizavam a ciência, certo? E aí o que eles vão fazer? Vou tentar explicar aqui para que vocês entendam. A Antiguidade Clássica e aqui o período renascentista, certo? E o que ficou no meio, eles chamaram de quê? De média, ou seja, história da Idade Média, certo? E aí, ó, por isso eles deram o nome de Idade Média a esse tempo entre as duas grandes eras. O meio do caminho entre a glória da antiguidade e o renascimento da cultura. Isso mostra que a Idade Média foi vista como uma época de transição e por muito tempo como uma época menor ou menos importante, o que hoje muitos historiadores já questionam. Pessoal, nós vamos ver daqui mais um pouco nas aulas que esse período da Idade Média, esse termo Idade Média, né, Idade das Trevas, que o pessoal chama, ele é um termo muito pejorativo, né, para esse período, dizendo que nesse período não se construiu uma cultura, não se teve estudos, né, mas nós vamos ver que nesse período se construiu sim muita cultura, certo? Então, nós vamos quebrar alguns tabus, né, para que vocês possam entender o que foi o período aqui da Idade Média. Vamos lá. Então, por que a Idade Média? Porque ele é o meio ali entre a Antiguidade Antiga e o Renascimento. Vamos lá. Idade Média ou Idade das Trevas, né? Então, olha só. Durante muito tempo, a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas. Então, o que é a Idade das Trevas, né? O que é trevas? Trevas é aquilo que está tudo escuro, né? Um breu, certo? Então, para alguns pensadores, esse período da história ele é considerado como uma idade das trevas, ou trevas, tudo escuro, certo? Por quê? Porque, segundo eles, esse período aí não foi produzido cultura, não foi produzido história, não foi produzido material, certo? E aí, ó, esse apelido ele vai aparecer por causa da forma negativa como o período foi visto, especialmente pelos pensadores iluministas do século XVII e século XVIII. Então, os pensadores iluministas, como eles já estavam naquela ideia da razão, ideia de justamente essa questão aí, então o que eles vão colocar? Eles vão dizer que esse período da Idade Média, eles vão analisar o período deles, né? Como eles estão no período da razão, então eles vão verificar que eles estão mais adiantados nesse período da Idade Média, né? Mas só que nós vamos ver que não é bem assim, pessoal,
certo? Então, Idade das Trevas não significa dizer que não foi produzido cultura, teve cultura sim, tá? Então, vamos lá. Por que trevas? Então, olha só, diziam que era um tempo de atraso, superstição e ignorância. Então, por que trevas? Por causa do atraso, por causa da superstição e por causa da ignorância. Do atraso, por quê? Pessoal, nós estamos. Quem criou esse termo foi o pessoal iluminista, século XVII, século XVIII. Eles estão vivendo um período onde está se iniciando ali pontapés ali da questão das ciências, questão da razão, né? Já estão fazendo muitos experimentos, certo? Então, se eu olhar para trás, claro que eu vou ver muito atraso, pessoal, certo? Então, para o que tem hoje, por exemplo, aqui em São Gabriel, o professor Germano chegou em 2007 aqui para servir o quartel, certo? Quando eu cheguei aqui não tinha toda a internet que tem hoje, mas era um período de atraso? Não. Simplesmente a tecnologia ainda não tinha chegado aqui em São Gabriel, diferente hoje que você tem uma Starlink, né, na sua casa. Então, os iluministas, eles analisavam a história dessa forma, eles analisavam o período dessa forma, certo? No período deles também, se a gente for parar para analisar a questão histórica, vamos ver muitas coisas de atraso, superstições, ignorância. Mas, para resumir aqui a nossa aula aqui, para não ficar uma aula muito extensa, não foi um período de atraso. Tinha superstição? Tinha, né? Como até nos dias de hoje tem. E também não foi um período de ignorância. Se produziu muito material, muito conteúdo. Eles acreditavam que o conhecimento antigo tinha sido esquecido. Na verdade, não foi esquecido, tá, pessoal? O conhecimento antigo ele foi preservado nos mosteiros, foi preservado pelos monges. Enfim, ele não tinha sido esquecido. Que a igreja controlava tudo e impedia o progresso das ciências. Então, isso aqui é uma verdade. Porém, pessoal, a gente precisa analisar o seu tempo, né? Cada situação no seu tempo, certo? Então, a igreja controlava algumas coisas, sim. Ela impedia, sim. Mas teve muito progresso também, pessoal, certo? Então, eu não posso analisar a história da Idade Média nessa perspectiva, né? Pensando isso. Vamos lá. O que mais? Mas os estudos mais recentes mostram que isso não é verdade. Então, olha aí, ó. Hoje sabemos o que sobre a Idade Média? A cultura e a ciência continuaram sendo desenvolvidas, como eu falei para vocês. As universidades nasceram nesse período, olha aí, ó. A filosofia e a teologia cresceram muito. Por exemplo, São Tomás de Aquino no século XIII. Muitas obras da antiguidade foram preservadas pelos monges. Então, chamar a Idade Média de Idade das Trevas é uma visão preconceituosa e ultrapassada. É mais justo entender esse tempo como um período rico e importante da história. Então é dessa forma hoje que os historiadores, pessoal, eles analisam a Idade das Trevas, né? Ou Idade Média, né? Perdão aí. Idade das Trevas não. Idade Média, certo? Então é dessa forma, com tudo esse conhecimento, né? Cultura foi produzido, ciência foi produzida, filosofia foi produzida, enfim, teologia também. Muito conhecimento foi produzido nesse período aí. Idade Média aconteceu aonde? Então, olha só, a Idade Média ela aconteceu principalmente na Europa, pessoal, na Europa Ocidental, depois da queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, certo? Então, em 476 depois de Cristo, certo? Cai o Império Romano do lado ocidental, certo? E aí, essa data ela marca o período da história antiga para a história média, né? Idade Média, certo? É a transição. Então essa data é a transição. Nesse novo cenário surgiram vários reinos bárbaros, como os dos visigotos, astrogotos, francos e anglo-saxões. A cultura romana se misturou com a cultura dos povos germânicos. A Igreja Católica se tornou muito influente e ajudou a manter a unidade da Europa. Pessoal, resumindo aqui,
de forma mais sistemática, mais direta. Então, a Idade Média aconteceu na Europa Ocidental, nossa história é ocidental, né? Toda a nossa história é ocidental. Quando que iniciou aí a Idade Média, o período de transição aí, após a queda do Império Romano, do lado ocidental em 476 depois de Cristo. Vamos lá. A sociedade medieval, pessoal, ela vai se organizar em feudos, que são grandes propriedades de terra, com um sistema baseado em obrigações e fidelidades entre senhores e servos. A igreja tinha poder tanto espiritual quanto político. Exemplo, o Papa podia influenciar reis e imperadores. Certo, pessoal, não vamos se aprofundar muito aqui essa questão aqui do feudalismo, até porque nós temos uma aula exclusiva para falar sobre o feudalismo, certo? Vamos lá. Por que estudar a Idade Média? Então, nós já vimos que estudar a Idade Média porque foi produzindo muita cultura, teve muito conhecimento, né? E por que é importante professor Germano, pastor Germano, estudar a Idade Média? Então, vamos lá. Quando eu estudo a Idade Média, esse conhecimento ele nos ajuda a entender a origem da Europa moderna, certo? Então, um dos requisitos aí é entender a origem da Europa moderna, explicar como surgiu as instituições, como as universidades, o Estado moderno e o direito ocidental. Mostrar como a cultura cristã influenciou a arte, a educação e a moral. E revelar como foi a mistura de transições romanas, germânicas e cristãs. Então, por que nós devemos estudar a Idade Média? Justamente pelo que já foi aqui linkado para você entender melhor a história. Além disso, permite superar os preconceitos sobre esse tempo. Então, nós estudamos também a Idade Média por conta disso, pessoal. Nos livros mais antigos se tinha essa ideia de Idade das Trevas. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Nos faz perceber que a Idade Média foi cheia de transformações, conflitos e avanços. Então, vamos lá. A Idade Média durou aproximadamente 1000 anos. Então, quanto tempo vai durar a Idade Média, pessoal? 1000 anos. A Idade Média ela vai se iniciar lá no século V, né? E mais ou menos ali pelo século XV. Então, século V ali que eu falo ali em 476, né? Quando cai o Império Romano do lado ocidental. Então, é a divisão aí. Em 1453 é quando cai o Império Romano do lado oriental. Então, é o que marca aí, né? O período que inicia a Idade Média, o período que finaliza a Idade Média. Ela foi uma época muito rica e complexa do que muitos pensam. Vamos lá, pessoal, então nós vamos ficando por aqui na nossa aula, certo? Então isso aqui foi só uma introdução, vocês percebam que nós não adentramos muito aqui em certos detalhes sobre a Idade Média, sobre isso, sobre aquilo, porque justamente essa aula foi dividida em 4 pontos, certo? Então, nos vemos na próxima aula, tá ok? Então, tchau, tchau, fui!